Ministério Público do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil lançaram no fim do ano passado a campanha Férias Sem Trabalho Infantil. A ação, que também contou com a parceria da Justiça do Trabalho, começou em dezembro com as férias escolares. O projeto se estendeu ao período de carnaval. O objetivo foi alertar sobre os riscos do trabalho infantil e lembrar que todos devemos proteger as crianças e os adolescentes. Vamos ver na reportagem de Michele Chiapa. Você já ouviu a expressão "o ano só começa depois do carnaval"? Não é regra, mas em algumas cidades brasileiras o ditado faz sentido, pois algumas escolas só iniciam o ano letivo após a folia. Enquanto a volta às aulas não chega, a criançada aproveita praias e parques de diversões. Mas será que todas conseguem desfrutar desse período de descanso e lazer? Pelas ruas, vemos que não. Para coibir situações como essas, foi lançada a campanha Férias Sem Trabalho Infantil. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade ao tema, uma forma de sensibilizar a sociedade a denunciar o trabalho precoce. O comércio ambulante está na lista das piores formas de trabalho infantil da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Os riscos da atividade deixam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Elas ficam expostas a diversos perigos, como o assédio sexual. Não naturalizar o problema e discutir a questão são maneiras fundamentais para evitar a violação de direitos. A procuradora do Trabalho, Luísa Rodrigues, ressalta que a conscientização é uma das principais estratégias para erradicar o trabalho infantil no país. A mobilização da sociedade, a realização de campanhas, todas essas iniciativas de conscientização, elas são estratégicas no combate ao trabalho infantil e são essenciais, porque nós não podemos mais naturalizar o trabalho infantil. Infelizmente, isso ainda acontece. Muitas vezes a gente aceita esse trabalho como algo natural, ou ele é invisível aos nossos olhos. A gente pensa, essa criança está aí mesmo, é assim, ou isso não é um problema, é melhor que ela esteja aqui no sinal pedindo do que fazendo outras coisas. E, na verdade, a gente tem que entender que o lugar de criança na escola é com os direitos garantidos, né? Tendo direito ao lazer, à diversão, ao estudo, ao tempo da brincadeira. Isso é infância, né? Ela tem que viver a infância e a adolescência de maneira plena. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Entender que o trabalho infantil é uma violação de direitos e que nós todos temos responsabilidade de combater essa violação de direitos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 1.900.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil em 2022. Os dados divulgados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua. Ainda conforme o estudo, os índices de trabalho infantil estavam caindo. Em 2016, o percentual era de 5,2%, aproximadamente 2.100.000 crianças e adolescentes. 2019 registrou queda de 4,5%, cerca de 1.800.000, mas em 2022 o número voltou a subir, 1.900.000. A procuradora do Trabalho explica que, apesar do grave retrocesso, as ações de combate permanecem e, para que esse número seja reduzido, é preciso estimular uma mudança de cultura. Nós precisamos executar política pública e precisam ser ações estruturantes. O Brasil, ele é reconhecido internacionalmente, né, nesse aspecto, mas infelizmente nos últimos anos nós tivemos um retrocesso, né? Os dados divulgados em dezembro pelo IBGE dão conta de que houve uma reversão e uma tendência histórica que a gente tinha de redução no número de casos de trabalho infantil. O trabalho infantil voltou a aumentar. Claro, nós tivemos uma pandemia, uma crise socioeconômica, tudo isso junto com uma fragilização de políticas públicas e que agora a gente vem tentando retomar e acho por isso muito importante as iniciativas da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e de outros órgãos da rede de proteção em prol da infância e adolescência. Ações que conscientizam a sociedade fazem com que o trabalho na infância não seja visto como algo normal. Entendimento que o Felipe Caetano e toda a família dele não tinham. Todos os meus familiares foram trabalhadores infantis. A minha mãe começou a trabalhar muito cedo e abandonou a escola muito cedo, os meus tios, os meus avós também. E todos eles, né, tinham justamente essa marca do trabalho infantil. Então era natural que as próximas gerações, que incluía eu e as minhas irmãs, também passássemos por isso, né? Os 8
Aos 14 anos de idade, eu trabalhava como garçom, já trabalhei alugando pranchas de surf, já trabalhei catando também garrafas plásticas para fazer revenda, né? Então, a minha infância basicamente é resumida nisso. As finais de semana, todo sábado, domingo, e nos feriados também, eu ia para a praia trabalhar. Atualmente, Felipe está com 22 anos. Ele só percebeu que era vítima do trabalho infantil após participar de um debate na escola, ainda pequeno. Hoje, o jovem está engajado na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Desde os 12, 13 anos, eu comecei a fazer parte de um grupo, né, uma espécie de grêmio estudantil chamado Núcleo de Cidadania dos Adolescentes. Era uma ação do selo Unicef para todos os municípios que aderissem a esse selo. Então, esse núcleo era justamente um grupo formado por 16, 17 adolescentes que discutia diversas temáticas. A gente discutia educação, discutia sexualidade, discutia cultura. E uma das discussões foi justamente sobre trabalho infantil, né? E aí eu percebi, nossa, eu estou saindo da minha casa para falar sobre direito da criança, para falar sobre cidadania, mas eu, enquanto um adolescente, estou com os meus direitos violados aos finais de semana, quando vou trabalhar na barraca de praia. Através desse start, né, dessa conversa, e depois eu assisti diversas palestras sobre o tema, é que eu me percebi enquanto um adolescente com direitos violados e decidi que ia dedicar a minha adolescência, a minha juventude a combater o trabalho infantil. A história de Felipe reforça o quanto a educação pode engajar a população nessa causa. Logo mais, a campanha Férias Sem Trabalho Infantil vai terminar, mas outras ações entram em cena. O importante é que a gente não se esqueça de que erradicar o trabalho infantil é dever de toda a sociedade. Por isso, fique atento. Se você presenciar alguma situação de exploração de trabalho infantil, denuncie no Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.